Boa noite, galera. Estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Agora são 10 horas. Pessoal da Multigel, por favor, pessoal que curte meu canal, se inscrevam, deem um joinha. Eu trago para vocês aqui temas geográficos, trabalhos práticos, maquetes, biodigestores, hortas hidropônicas, permacultura, pegada ecológica, vários assuntos interessantes no que tange geografia e meio ambiente. Tá? Peço a ajuda de vocês, por favor. Vocês que estão vendo e curtem o canal, se inscrevam, por favor. Hoje uma aula sobre tempo geológico. Tempo geológico, galera. Hoje uma aula sobre tempo geológico. Se atentem, porque é um conteúdo importante, um conteúdo bacana, conteúdo que cai muito no vestibular. Na verdade não cai, despenca. Temas importantes, por favor, se atentem no que eu vou falar. Se atentem no que eu vou falar. Combustíveis fósseis. Tempo do homem na Terra. Tá? Divisão desse tempo geológico. Ok? Então vamos lá. Tempo geológico. A Terra tem aproximadamente 4,5, 4,6 bilhões de anos. 4,6, 4,5 bilhões de anos aproximadamente. 4,6, 4,5. Esse tempo geológico é dividido em éons, eras, períodos e épocas. Éons, nós temos dois importantes. O pré-cambriano, arqueano-proterozoico, e o fanerozoico. O pré-cambriano, ele diz respeito ao tempo de formação da Terra. Tá? Então, no pré-cambriano, a Terra era uma bola de lava gigantesca, ela foi se resfriando, formou uma crosta fininha, um manto pastoso e um núcleo duro, composto por níquel e ferro, responsável pelo magnetismo da Terra. Ok. Gases emanaram na atmosfera, partículas de H2O, né? Digamos as moléculas de H2O, precipitaram por milhões de anos. Choveu por milhões de anos. Tá? Então a Terra formou uma crosta fininha, um manto pastoso e um núcleo duro composto por níquel e ferro. A Terra foi se resfriando, gases emanaram na atmosfera, choveu por milhões de anos. Milhões e milhões de anos formando os nossos oceanos. Com água no planeta, se propicia a vida. Surgem os primeiros seres unicelulares. Pessoal, então, olha só, pré-cambriano é isso, cara. É só isso, né? Muito importante, mas foram 4 bilhões de anos para acontecer isso. Certo? Os 600 milhões, 545 milhões mais ou menos de anos que sobram, 550, 545 milhões que sobram, dizem respeito ao fanerozoico. Então, no pré-cambriano, nós temos a formação do planeta e os primeiros seres unicelulares. Bom, no fanerozoico, nós vamos ter a divisão de eras. Eras, períodos e épocas. Só que as épocas vão aparecer só lá no finalzinho do fanerozoico. E eu já vou explicar para vocês. Bom, o fanerozoico é dividido em 3 eras. Tá? Paleozoico, que significa vida antiga. Mesozoico, que significa metade da vida. Cenozoico, que significa vida recente. Vida recente. Cenozoico. Bom, temos essas 3 divisões então em eras. Ok. 3 eras. Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Gravaram isso? Vamos aos pontos importantes então do Paleozoico, de trás para frente. Paleozoico. Surgem a vida mais complexa. Seres voadores, aquelas libélulas gigantes que aparecem nos filmes, né? Insetos gigantes. Surgem seres anfíbios. A vida marinha ela se diversifica. Tá? Ela se diversifica.
no comecinho ali do Paleozoico, né? A gente chama de Cambriano, né? Porque vem logo, depois eu digo do pré-cambriano, né? Logo ali no Cambriano nós vamos ter também a formação, digamos, de condições para a formação do petróleo, que vai se formar com plenitude ali no Mesozoico, tá? No Mesozoico, mas isso é mais para frente, tá? Então, a vida se diversifica. Surgem as grandes florestas. Surgem as grandes florestas. Essas grandes florestas, em determinado momento, em áreas pantanosas, vão ser soterradas e vão dar origem a um material muito importante, a um combustível fóssil muito importante, esses vegetais, tá? Combustível fóssil chamado de carvão mineral, tá? As camadas encontradas na Inglaterra, as que dizem respeito à Revolução Industrial, elas são datadas do Carbonífero, tá? Carbonífero. Dentro do Paleozoico existe o período Carbonífero. Então, as grandes florestas vão dar origem a esse carvão mineral que é soterrado sobre temperatura ideal, pressão ideal e detalhe, quanto mais fria a parte externa, melhor a qualidade do carvão. Não à toa, as melhores camadas de carvão estão situadas ali na Europa, Canadá, aquela região ali, tá? Melhores camadas de carvão. Enfim. Além do carvão mineral, que aparece no Carbonífero, mas também aparece no Permiano, uma região da Rússia, né? Permiano porque, se eu não me engano, o nome da cidade é Permian. Depois eu pesquiso direitinho e coloco aqui nos comentários, aqui em cima aqui, tá? Então surge o carvão mineral no Carbonífero e no Permiano, ok? Carvão mineral. O que mais, professor? O grande continente Pangeia também vai acontecer no Paleozoico. O que é o grande continente Pangeia? Uma massa continental gigante, toda ligada, que depois vai se desmembrar ou se unir, enfim, pelo choque ou pelo afastamento de placas tectônicas, convergentes, divergentes, mas temos também as transformantes. Bom, enfim, fatos importantes dentro do Paleozoico é isso. A vida se diversifica, grandes florestas, carvão mineral, Pangeia. Vão surgir ali também pequenos mamíferos no finalzinho do Paleozoico. Pequenos mamíferos no finalzinho do Paleozoico. Ok, então acaba o Paleozoico e nós entramos no Mesozoico. O Mesozoico, pessoal, ele é dividido em 3 períodos, a Era Mesozoica. Nós temos o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. No Triássico acontece a divisão do Pangeia em Gondwana e Laurásia. Gondwana e Laurásia, 2 grandes continentes também. Gondwana e Laurásia. Nós vamos ter também ali a formação do petróleo no Mesozoico, tá? Lembrando que o petróleo, eles são restos marinhos, tá? Conchas, plânctons, peixes, restos marinhos. Professor, mas pô, a gente acha petróleo no deserto? Porque um dia já foi mar. Conseguem compreender isso? Um dia aquele lugar já foi mar. Perfeito? Por isso, que nós vamos encontrar em áreas desérticas o petróleo. Porque lá um dia já foi mar e o petróleo são restos muito dissolvidos de animais, plânctons, enfim, restos marinhos. Tá? Ok. Então nós vamos ter no Mesozoico, divisão do Pangeia, em Laurásia e Gondwana, petróleo, e nós vamos ter no Jurássico a vida dos dinossauros. Não que os dinossauros tenham ocorrido só no Jurássico. Os dinossauros também ocorreram no Triássico e no Cretáceo. Tá? Bom, vida dos dinossauros, né? Digamos que naquela época a fauna e a flora eram mais exuberantes, né? Eram maiores, os animais eram maiores. Não que não tivessem animais menores, mas acredita-se que havia um maior aporte de oxigênio e de nutrientes para aquela megafauna da época, tá? Ok. Triássico, Jurássico, Cretáceo. No Cretáceo, um grande meteoro se choca no Golfo do México
e vai causar a extinção dos dinossauros, num primeiro momento com a pancada e num segundo momento porque uma nuvem, uma fuligem de poeira, ela cobre toda a atmosfera, as plantas vão morrer, os herbívoros vão morrer e em sequência os carnívoros vão morrer. E aí, pessoal, acaba o Mesozoico então, tá? E nós vamos entrar no Cenozoico. Cenozoico. No Cenozoico, já no comecinho do Cenozoico, ali no Quaternário, terciário, me perdoe, no terciário, vai acontecer a formação de cadeias de montanhas pelo choque de placas tectônicas. Só isso, professor? Não. Além disso, nós vamos ter também o surgimento dos grandes mamíferos, o tigre-dente de sabre, a preguiça gigante, o mamute, aquele pessoalzinho lá do filme Era do Gelo, o Lenin, o Cid e o Diego, lembram lá daquela galera? Então, que mais, professor, além disso? Por último, pessoal, e não menos importante, nós vamos ter os nossos ancestrais, os australopitecos, né? Eu não sei se a ordem está correta, mas nós vamos ter os australopitecos, os Homo habilis, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, sapiens sapiens, os neandertais também. Bom, mas o homem que atribuiu técnica às suas coisas, descobriu a técnica da agricultura, se instalou ao longo dos grandes rios, né? Nilo, Eufrates, Tigre, o Amarelo na China, essa galera aí, no máximo 10 mil anos, tá? Então o que eu quero dizer com tudo isso? O homem comparado ao tempo terrestre, ele é ínfimo, ele é quase nada, ele é um grão de areia. Se nós fizermos uma regra de 3 e tentarmos fazer uma razão em proporção, utilizando a escala de tempo anual de 365 dias, formos fazer uma comparação, o homem não teria vivido digamos 2 ou 3, não, cara, eu acho que não teria vivido 1 hora, tá? Depois eu vou tentar trazer o cálculo aqui para vocês, mas eu acredito que o homem teria vivido, não daria muita parte, daria, olha, uma partezinha de nada de um dia, né? Daria, sei lá, 2 horas no máximo, 1 hora de um dia, mas depois eu faço o cálculo e coloco aqui para vocês na descrição. Daria praticamente nada, tá, pessoal? Pessoal, então a aula de tempo geológico é essa. O que eu posso acrescentar para vocês é que o tempo geológico ele é medido através do estudo dos fósseis, que fica a cargo dos paleontólogos, essa galera responsável por descobrir com muito cuidado esses vestígios, essas pistas, né? Lembrando que os fósseis são restos, vestígios ou substâncias de vida antiga. O resto, o osso propriamente dito, ou a casca de uma árvore, enfim, que é um fóssil vegetal, né? Nós chamamos de somatofóssil, que é o resto propriamente dito. Os vestígios, as substâncias, vestígios como uma pegada, uma toca, uma perfuração no solo, para um animal muito antigo, né? As fezes ou ovos de um animal, né, que são os vestígios, nós chamamos de, as pistas, nós chamamos de iquinofósseis. Então, os restos propriamente dito, somatofósseis, e os vestígios ou pistas nós chamamos de iquinofósseis. Pessoal, a aula de tempo geológico fica por aqui. Eu vou deixar aqui para vocês uma tabelinha do tempo geológico e vou tentar trazer aquele cálculo de comparação com a escala anual, razão e proporção. Tá? A nossa aula hoje fica por aqui.